pelo convite. É algo curioso, a coincidência que existe, que quando houve a transposição do Rio São Francisco, ou a análise do projeto do Rio São Francisco, 2 vezes eu fui convidado para mesas como essas, e uma delas o Rubem Lalaina, esposo da professora Mônica Porto, estava presente, se não me engano, no Fórum Nacional de Comitês que foi realizado em Ilhéus, e outra num congresso da BRH que houve em João Pessoa. Ali era bastante diferente do que nós temos aqui, mas, de certa forma, há uma coincidência. Existia um pessoal que falava contra a transposição e outro que falava a favor da transposição. E eu fiquei ali, como eu disse e comentei com o Wilson, como um algodão entre os cristais, né, tentando intermediar mais do que moderar as posições antagônicas. Não é o que nós temos aqui. O que nós temos aqui, e as exposições ficaram bem claras, as demandas da região metropolitana de São Paulo, por um lado, as demandas da região metropolitana do Rio de Janeiro, pelo outro lado, ambas bastante importantes, bastante válidas, o que me remete a uma história que, até para desarmar os ânimos, lá no Congresso de João Pessoa, eu contei, e que se reporta a algo que o meu sogro, há muitos anos atrás, me contou, sobre um problema que havia de terras lá no município dele, interior do Rio Grande do Sul. 2 pessoas, proprietários rurais, disputavam a localização de uma cerca, e como era uma cidade de interior, na época não existia televisão, ou não existia a novela da Globo, as pessoas caminhavam na praça de noite, né, para ver, conversar, era um outro estilo de vida. E aproveitou essa oportunidade um dos que estavam, né, ajuizando o problema com o vizinho, por causa dos limites da cerca, para conversar com o juiz. E o juiz, que passeava com a sua esposa, ouviu as razões dele e falou: não, você tem razão. O outro, que percebeu aquela conversa, não, foi correndo lá também para expor as suas razões ao juiz, com medo que, enfim, o outro levasse algum privilégio por conta desse acesso. E o juiz ouviu pacientemente a exposição, as alegações da outra parte e comentou: não, você tem razão. A esposa, que estava com o juiz, não aguentou. Quando o outro se afastou, falou: bem, mas que juiz é esse que você é, que dá razão a uma parte e dá razão a outra? E o juiz falou: mulher, você tem razão também. Quer dizer, então, o que acontece e o que eu vejo nessas situações é que, via de regra, todos têm razões. Todos têm razão, e nesse caso fica bem claro: São Paulo precisa de água, tem dificuldades de ter acesso. O Rio de Janeiro depende desse manancial representado pelo Paraíba do Sul. Então, os 2 lados têm razão. E isso é o problema que acontecia na transposição do São Francisco e que acontece em qualquer transposição. Sempre vai haver a bacia doadora que vai se sentir, de alguma forma, prejudicada, porque é melhor que a água ficasse ali. E a bacia receptora, que depende daquela água e que quer argumentar no sentido de que haja, enfim, um acordo para que ela possa usufruir. Bom, o problema é que nós não temos no Brasil fórum para esse tipo de discussão, porque uma das coisas basilares do processo democrático não é que qualquer discussão, quando nós vamos reunir um colegiado para tomar uma decisão, todos os interesses têm que estar representados. Ora, se nós fôssemos deixar essa decisão sobre a transposição do Rio São Francisco, para não falar na transposição do Paraíba do Sul, para o Comitê do São Francisco, a decisão do comitê seria: bom, não, para que vai? E foi o que falaram: para que a água vai lá para o Nordeste setentrional, se nós aqui precisamos dessa água? O que eles podem fazer lá, nós podemos fazer aqui. E, da mesma forma, deve acontecer aqui no Paraíba do Sul. Da mesma forma como aconteceu no São Francisco, não é que o comitê tenha se posicionado
totalmente contra, mas colocou uma série de condicionantes que acabaria protelando essa transposição. Eu não estou defendendo a transposição do São Francisco, eu estou relatando, né, a discussão que houve a esse respeito. A verdade é que qualquer situação como essas, que existem, enfim, ganhadores e perdedores, uma negociação, né, com compensações, sempre poderia chegar a um bom termo. O problema é, como eu disse, não existe um fórum criado na Política Nacional de Recursos Hídricos que preveja, né, um colegiado para discutir essas questões que envolvam duas bacias. O que a gente pode mais próximo encontrar de colegiados nesse sentido seria se a transposição ocorre entre rios de domínio estadual, né, então nós teríamos o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. E, no caso do São Francisco, Paraíba do Sul, e como aconteceu no São Francisco, seria o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Só que esses conselhos, eles estão muito afastados daquela realidade, não é? Que interesse teria nessa questão um eventual representante do Rio Grande do Sul no comitê no Conselho Nacional de Recursos Hídricos com relação àquela questão que foi tratada? E como é que foi tratado isso? O governo federal, que tinha interesse naquela transposição e que tem 50% mais um dos assentos no Conselho Nacional, pressionou os representantes do governo federal no Conselho Nacional para votarem favoravelmente à transposição. E, inclusive, sabe-se que houve até pressão àqueles que estavam um pouco recalcitrantes, né, em aprovar. Houve uma mensagem bem clara: olha, se você tiver algum problema, né, ético, moral, em votar a favor, então, por favor, abra a mão do cargo, que nós vamos lhe substituir por uma pessoa que nos represente os interesses do governo federal. Foi esse tipo, ou seja, não houve nenhuma negociação no âmbito do Conselho Nacional, houve uma imposição do governo federal se valendo da maioria que ele tinha e tem ainda nesse Conselho. Muito bem. Então, o que eu vejo é que falta esse fórum adequado que a política ainda nacional ainda não previu. E existe também, a gente não pode negar, um certo desprestígio relacionado aos comitês de bacia. O fato é que os comitês de bacia, quando foram implementados, né, pela política nacional, havia uma expectativa muito grande, e muitos de nós participou, na época, de várias reuniões, né, promovendo essa gestão participativa de recursos hídricos, vendo naquilo uma solução, mas houve, de certa forma, me parece, aí uma interpretação pessoal, um exagero por parte dos membros do comitê no que eles entenderam ser os poderes que um comitê de bacia tem. Um comitê de bacia não tem um poder tão grande quanto se imagina. O que o comitê claramente tem como atribuição é dizer aonde deve ser aplicado o recurso obtido na cobrança pelo uso da água na bacia. Essa é uma deliberação, é uma decisão que o comitê tem essa atribuição e pode exercê-la sem qualquer questionamento. Ele decide para onde vai o dinheiro que foi arrecadado com a cobrança pelo uso da água. As outorgas ele pode até sugerir no seu plano de bacia, mas é o órgão detentor da atribuição de outorga que vai acatar ou não. Mesmo a cobrança, tendo o comitê esse poder de estabelecer valores, ele ainda tem que ser avaliado, homologado pelo Conselho Estadual ou Nacional antes de ser implementada. O Rio de Janeiro mesmo é um exemplo que a cobrança, o mecanismo e os valores foram determinados por uma lei valendo em todo o território fluminense.
Então, ali não houve negociação nos comitês que puderam fazer agora na elaboração dos seus planos, alterarem ou fazerem propostas de alteração dos mecanismos e valores sendo cobrados pela água, mas que ainda remetendo-os à deliberação final do Conselho Estadual. Então, os comitês, eles não têm esse poder. Então, a gente poderia tentar, não, basta para fazer um fórum. No caso de uma transposição entre duas bacias, é muito simples, vamos juntar os dois comitês, da bacia doadora e da bacia receptora. Os comitês não têm esse poder deliberativo tão forte. E nem sei se eles teriam capacidade de negociar esse tipo de... Talvez até tivessem, mas isso poderia, inclusive os órgãos outorgantes, federal ou estaduais, poderiam, porque isso diz respeito à questão de alocação de água, que é uma atribuição de quem detém o domínio da água e, portanto, entra na esfera administrativa de cada estado ou do governo federal. Bom, há uma proposta... Falaram muito nessa lista de discussão que a Associação Brasileira de Recursos Hídricos ela tem na internet. É uma lista muito interessante. Eu sou o moderador, mas o meu papel de moderador é muito pouco atuante. Eu apenas coloco meio que no limbo alguns membros um pouco mais exaltados ou meio sem noção, que às vezes postam coisas que não têm nada a ver, e esses eu tenho que aprovar as suas mensagens. Não chegam a 10. O resto, 1.300 integrantes, eles livremente se manifestam sobre vários problemas e, nesse momento, a lista está muito atuante com relação a esse problema, né? Que, como não poderia deixar de ser, que envolve a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana do Rio de Janeiro. Nós temos aqui mais da metade do PIB nacional. Então, é algo que afeta a todo o país, esse problema de recursos hídricos. Pois, nessa lista, foi recentemente colocada uma proposta que houve, que está num artigo do Gerson Kelman, que foi presidente e criador da ANA, depois presidente da ANEEL, e, na época, o senador Bernardo Cabral, que foi, se não me engano, o relator, não é, da Política Nacional de Rio, pelo menos se envolveu na elaboração da... Não, ele foi o relator da Constituição é de 88, mas que ele sempre se envolveu muito com essas questões de recursos hídricos. E era uma questão de dominialidade. Em questões muito curtas, o que o Kelman e o Bernardo Cabral propunham era o conceito de bacia federal. Ou seja, sempre que um rio ele tivesse partes ou afluentes daquele rio, em que como o Paraíba do Sul, né? Existe lá o Jaguari, que é a dominialidade de São Paulo, os afluentes do Rio de Janeiro, que afluem ao Paraíba do Sul, são de dominialidade do Rio de Janeiro ou de Minas Gerais, dependendo de onde eles se encontram. Então, existe aqui, na verdade, a calha do Paraíba do Sul, ela é de domínio da União, cabe à ANA fazer a outorga, e os rios afluentes, se eles não passam de um estado para outro, cabe ao órgão outorgante estadual, São Paulo, Minas Gerais, o Rio de Janeiro, emitirem as outorgas. Obviamente, ali eles viam algo que não poderia funcionar bem, e eles propuseram esse conceito de bacia federal, né, que tornaria a bacia do Paraíba do Sul e boa parte das bacias brasileiras, a maioria das bacias brasileiras, em área territorial, sob o domínio da União. Teríamos uma super-ANA aí para cuidar de todas essas coisas, e os estados ficariam com aqueles pequenos rios, como o Macaé, lá no Rio de Janeiro, o Guaíba, que já é um rio um pouco mais... Aliás, o Jacuí, que é um rio um pouco maior lá no Rio Grande do Sul, esses que têm nascente e foz no próprio estado, e que não são muitos, né? E são pequenos, com uma ou outra exceção. O que acabaria centralizando ainda mais no governo federal questões que talvez pudessem ser resolvidas
pelos estados. Então, embora essa pudesse ser uma solução de bom senso, técnico, não é? E até talvez mesmo institucional, tem aquele problema do excesso de centralização que tanto se reclama no governo federal e que obrigaria a criar instituições gigantescas que tendem a ter certas dificuldades de atuação e ineficiências diversas. E por isso que eu retorno a um conceito que nesse ínterim apareceu e que é o conceito da subsidiariedade, que é um conceito antigo que foi muito explorado na comunidade europeia, que diz aquilo que todo mundo já ouviu, que problemas locais eles devem ser resolvidos localmente e só devem subir a instâncias superiores quando não houver capacidade de resolver ali. Isso já se faz um pouco com o comitê, quando se diz na lei que cabe ao comitê originalmente a discussão dos conflitos pelo uso da água na bacia. Quando o comitê não conseguir resolver, aí subiria a instância superior, que seria o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Portanto, eu me posicionaria contra essa proposta, vamos dizer, Kelman Cabral, e o Cabral não é o governador do estado do Rio de Janeiro, é o senador amazonense, né? Porque me parece que aí se joga fora o conceito de subsidiariedade. Se São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais têm condições, e são os estados mais importantes do país, de resolverem essa questão por negociação, por que não resolver ali? O problema é que, enfim, não existe fórum, não foi criado fórum para decidir essa questão. Talvez essa crise mostre a necessidade, não é, de haver um nível um pouco acima do comitê que reúna e represente os interesses da região metropolitana de São Paulo, região metropolitana do Rio de Janeiro, enfim, alguma parte que possa ser afetada também em Minas Gerais e ao longo da bacia, para discutir essa questão. O fato é que, tecnicamente, e essa mesa deveria tratar de assuntos políticos institucionais, e as minhas queridas antecessoras trataram mais de questões técnicas, né, que, afinal, nós somos técnicos e nós estamos melhor preparados para discutir essas questões técnicas. E ninguém tem dúvida que qualquer problema dessa natureza, problema complexo, primeiro deve haver um recurso à questão técnica, à racionalidade técnica, e nós temos não apenas condição de fazermos bons estudos, como já foram feitos e foram mostrados alguns aqui, como no meio técnico é muito fácil se chegar a consensos, né? A racionalidade técnica que nós estamos acostumados a usar no nosso dia a dia profissional facilmente nos conduz a acordos, a compensações, é muito fácil nesse nosso meio. E essa é um pouco da minha frustração. Todos já ouviram, e eu já ouvi também uma vez, né, alguém falar numa reunião técnica, até quando vamos continuar pregando para aqueles que já estão convertidos? E é mais ou menos isso que a gente faz, né? Nós estamos pregando aqui, temos que ter uma base informacional, temos que ter estudos técnicos que conduzam a essa solução. Todos aqui estão convertidos a essa ideia, até porque nós somos técnicos, né, e temos esse ferramental para ser utilizado e vivemos, inclusive, disso. Só que nós não tomamos decisão, né? Nós temos aqui a única exceção, a nossa querida vereadora, que nos brinda com a sua presença, né, que talvez tenha um prefeito, ótimo, então temos dois aqui. Eu não tinha sido apresentado ao prefeito, mas o que eu gostaria de ver aqui era exatamente isso, vários vereadores, vários prefeitos, quem sabe até os governadores de Minas e do Rio de Janeiro. Eu, como sou autônomo, eu posso dizer que falaram muita bobagem na imprensa, né? E, em vez de encaminhar uma decisão, encaminharam um conflito por total inabilidade ou por causa de uma questão política eleitoral, né, que se avizinha e que acabou conduzindo essa negociação.
Enfim, o que eu gostaria apenas de refletir, e eu não tenho solução para isso. Quando eu estava estudando essa questão de comitês e tudo mais, me chamou a atenção, na época, um conceito de capital social. Isso é um conceito que vem sido há vários anos, desde o início do século passado, comentado, estudado, mas, na época, eu andei me detendo num artigo de um tal de Robert Putnam, um americano que andou estudando a recuperação da economia do pós-guerra de algumas comunidades italianas. E por que aquilo ali foi tão rápido, eles conseguiram recuperar tão rapidamente, né, depois de terem sido arrasados pela guerra? Que fatores contribuíram para que rapidamente eles chegassem numa situação até melhor ou igual à que se encontravam antes da guerra? E ele usou esse conceito que já existia de capital social, que é aquela confiança, até eles foram chamados da cola que existe nas relações humanas, que fazem com que eu tenha confiança, não é, nas pessoas com quem eu negocio, sabendo que ele entende que nós estamos ali fazendo parte de uma comunidade e que uma das coisas fundamentais para que aquela comunidade, todos nós, possamos entrar naquele jogo do ganha-ganha, como a Mônica comentou, é a confiança, eu não ter medo que ele vá me trapacear e vice-versa. Então, isso simplifica muito os negócios, os acordos saem com muito mais facilidade por conta disso que foi chamado de capital social. O grande problema do Brasil é exatamente essa carência desse capital social. Talvez a gente tenha até o capital físico, está em construção, que são as obras, o capital financeiro, de alguma forma, a Copa do Mundo e as Olimpíadas estão mostrando que algum dinheiro aparece de algum lugar, mas falta o capital social, que é exatamente o problema que aconteceu no São Francisco, sem as pessoas usarem esse conceito. Quando a ANA fez um estudo muito competente e mostrou que o sistema lá de transposição do São Francisco funcionaria na medida em que houvesse uma decisão, que foi a outorga dela, que um determinado valor, 20 e poucos metros cúbicos por segundo, poderiam ser continuamente retirados da barragem de Sobradinho, desde que ela se encontrasse num nível próximo ao vertimento, que funcionaria o sistema, estaria tudo bom. O problema é que as pessoas não acreditam nessas coisas. Quer dizer, foi uma decisão que foi tomada pela ANA, com uma base técnica excelente e que mostrou, com modelos de simulação matemática, que a coisa funcionaria muito bem. No entanto, falta esse capital social para que o povo da bacia do São Francisco acredite. Bem, daqui a uns tempos está funcionando esse sistema, ele está sendo construído para tirar em cada ponto mais de 100 metros cúbicos por segundo. Será que essa decisão da ANA vai continuar, ou até lá vem outra pressão, vem outra decisão, ou seja, falta a confiança de que aquelas decisões que foram tomadas, elas se sustentem ao longo do tempo. E esse é o problema, talvez, mais sério da aceitação da transposição por parte da bacia doadora, porque ela não sabe se os acordos que podem ser alcançados, isso pode ser alcançado com os interesses que podem estar inicialmente em conflito, se eles vão permanecer sendo cumpridos, né, na medida que o tempo avance. Então, falta bastante capital social para orientar essas negociações, falta também um acesso de nós, técnicos, ao meio político deliberativo, né, que, às vezes, acabam tomando decisões, tendo uma ótica da próxima eleição, e a próxima eleição é daqui a poucos meses, e, portanto, acabam tomando más decisões ou simplesmente ignorando a assessoria técnica que eles poderiam contar. Era só essa reflexão que eu queria fazer. Agradeço a atenção de vocês.
Bom, como prometido, vereadora Amélia, desculpa, Renata, passa, por favor, a Renata Paiva. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os palestrantes, a mesa, o Wilson, e agradecer a oportunidade. Bem, eu normalmente falo bastante, até pela complexidade do assunto. Vou procurar me ater ao tempo, Wilson. Eu fiz algumas anotações aqui. Boa parte do que eu iria falar, vocês também já falaram aí nas suas apresentações, sobretudo a própria Rosa Formiga. Mas eu quero aqui, inicialmente, dizer que somos sensíveis, né, à necessidade que hoje as nossas bacias aqui vizinhas, né, estão passando diante da escassez hídrica, não diferentemente da nossa aqui. Porém, questionamos a forma com que o governo paulista apresentou essa proposta. Sem transparência, sem a participação efetiva dos legítimos atores, como comitês de bacia e CEIVAP, sem um projeto com detalhamento, com estudos de impactos sociais, econômicos e ambientais, sem medidas compensatórias efetivas. Além desta condução, que nós temos questionado através dos diversos fóruns por toda a nossa bacia, nós temos hoje uma preocupação ainda maior, que é a crise que está instalada na bacia do Rio Paraíba do Sul, com um risco eminente, né, de esvaziamento, conforme a própria Rosa Formiga aqui nos apresentou, e a ONS, que é a Operadora Nacional do Sistema, tem demonstrado essa preocupação na última nota técnica que divulgou agora em março, propondo, inclusive, uma redução ainda maior na vazão da transposição em Santa Cecília, para mantermos uma reserva estratégica de 10%, pelo menos, garantindo a segurança hídrica até novembro deste ano. Eu quero aqui perguntar, vamos tirar água de onde para atender a demanda proposta aí por São Paulo? Teríamos que diminuir a água em Santa Cecília dos 71 metros cúbicos que descem além Paraíba ou dos 119 que bombeamos para a região metropolitana do Rio de Janeiro? E os impactos dessa diminuição? Ao longo do Rio Paraíba até a Foz, ou também na bacia do Guandu? Pergunto, se essa será a opção, em que circunstâncias e condições pode-se tirar água ou não? Imagino ainda que terá que ser considerado o volume do reservatório equivalente, e não somente o do Jaguari, como está sendo proposto aí pelo governo paulista. E que garantia jurídica, como colocou agora aqui o professor Lana, a sociedade teria para o cumprimento das regras de operação, considerando que no PCJ não se cumpriu? Hoje, nós já temos aqui, na nossa bacia, frequentemente nós temos violado as regras de operação, sobretudo em Santa Cecília. Também temos desrespeitado o enquadramento, né, estabelecido pelo CONAMA de classe 2 com relação à qualidade da nossa água. Que tinha lá na região do PCJ, na época de 2004, quando houve a outorga, né, inúmeras condicionantes, como colocou a professora Mônica aqui, que, embora não estivesse de forma clara nesse acordo, mas que, infelizmente, durante 10 anos, nada foi feito. E hoje a gente percebe que a reservação do sistema Cantareira, né, sobretudo na questão de reduzir a dependência, né, principalmente da bacia do PCJ e do Alto Tietê, continua numa situação muito complicada. 10 anos se passaram. Não seria temerário, num cenário de incertezas, realizar uma nova captação? Considerando que São Paulo possui inúmeras outras alternativas, conforme foi apresentado no próprio Plano Diretor de Recursos Hídricos, elaborado pela COBRAP,
nós éramos apenas uma das opções que estava prevista aí para 2025, né? Por quê? Né? Levando-se em conta ainda que essas outras opções têm uma disponibilidade hídrica ainda maior, por que não executar essas outras opções, né? E poupar, nesse momento, a bacia do Rio Paraíba do Sul, que já está tão comprometida e que vive hoje uma situação de escassez hídrica muito grande. Com isso, eu finalizo e agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Bom, eu, na condição de moderador, eu fiz alguns comentários e gostaria... Aliás, parte deles foram colocados, de alguma forma, pela vereadora Renata Paiva. Basicamente, a professora Mônica iniciou uma fala abordando a questão do compartilhamento, do compartilhar. E de certa forma, não houve uma contestação em torno disso. Eu acho que de certa forma, estamos prestes, inclusive, a compartilhar. A pergunta é, para compartilhar, como a Mônica colocou, nós precisamos de regras claras e transparência. No contexto atual, nós não vivemos nem transparência e tampouco regras claras. Quer dizer, as regras não estão dadas. E a transparência é um contexto de obscuridade, muito pelo contrário, né? Bem salientado pela vereadora. Então, imaginando que nós temos aí um paradigma que é planejar e não cumprir, que vem sendo a tônica da política pública brasileira, quer dizer, planeja e se desvia a rota em relação ao que foi planejado, em praticamente tudo, planos diretores, planos de zoneamento, ecológicos e econômicos, né? Tudo se desvia. E, com certeza, também planos de recursos hídricos. Como é que a gente lida com isso no contexto atual? Quer dizer, eu fico imaginando que é interessante, compartilhar é legal, é interessante, somos todos irmãos, todos queremos água, tudo, né? Pensando em dominialidades e pensando no que o Lana colocou, quer dizer, talvez a criação de uma bacia federal, de um conceito de bacia federal, que pudesse extrapolar e ter um ente que chamasse a essa pactuação. Nós não temos, de fato, um fórum ou uma instituição definida que levante essa possibilidade de pactuação, a não ser o órgão gestor federal, que, de certa forma, pelo que nos foi colocado, que a Rosa trouxe, está, de alguma maneira, fazendo, no mínimo, tecnicamente, essa mediação. No entanto, a gente sabe que essa mediação ela é precária, uma vez que, do ponto de vista da tomada de decisão, se o governo paulista quiser fazer a transposição pelo Jaguari, ele o fará. E há um encaminhamento. É tudo muito obscuro, mas a notícia que nos chega é que há um encaminhamento de um pedido de outorga ao DAE, ao órgão estadual. Bom, dentro desse contexto, e pensando também na questão da confiança, quer dizer, qual confiança nós, cidadãos, comitês de bacia que têm participação social, o meio técnico aportando informações, qual elementos para essa confiança nós temos atualmente? E, se não o temos, como obtê-los? Como fazer o conserto inicial, pelo menos, para que essa pactuação aconteça? Se não é o CNRH, que poderia ser esse mediador, se não é a ANA, e se não são as instituições que estão aí colocadas. Então, essa é a pergunta que eu queria, já de antemão, colocar aos debatedores. E eu vou agora perguntar entre nós, se vocês preferem que a gente responda agora e depois abra, se a gente já abre e faz uns blocos e continua. Vamos lá? Então tá. Começa por mim? À vontade. Bom, algumas coisas que eu acho que precisam ficar claras. Quer dizer, eu, como o próprio Lana disse, faço parte do meio técnico. E, em fazendo parte do meio técnico, exatamente eu trouxe o exemplo, por exemplo, do Pacto do Rio Colorado e os outros exemplos, para mostrar duas coisas. Uma coisa é a importância da transparência e do compartilhamento de informação.
Sem transparência, sem compartilhamento de informação, a gente não chega a lugar nenhum. Agora, eu faço parte do meio técnico. Eu achar isso não significa absolutamente nada no contexto da decisão. Quer dizer, isso é uma das coisas que eu tenho certeza que, sem transparência e sem compartilhar bases técnicas, como a Rosa disse, todo mundo trabalhar em cima do mesmo conjunto de dados, não se chega a nada. Né? A outra coisa que eu queria chamar a atenção é a importância da regra legal. Quer dizer, a importância de você conseguir estabelecer uma regra legal e que se cumpra. Com relação a isso, eu acho essencial o papel da Agência Nacional de Águas. E eu também não concordo com o artigo Kelman e Cabral. Na verdade, isso é uma coisa que eu venho dizendo há muito tempo, eu sou uma voz dissonante, eu gosto da dupla dominialidade, e eu gosto da dupla dominialidade por uma razão que permite... Quer dizer, o problema da água é sempre local. Quer dizer, dificilmente a gente tem um problema de água que extrapole a escala regional. Não é? Quer dizer, o problema da água é sempre... Quando você chega num problema realmente sério, contundente, esse problema, ele, como Lana diz, quer dizer, o que tem a ver um elemento um representante do Rio Grande do Sul no Conselho Nacional de Recursos Hídricos no problema da transposição do São Francisco, por exemplo. Né? Então, nessa oportunidade, a existência da dominialidade federal permite ter um neutro. É isso que eu acho muito relevante. Quer dizer, o fato de existir um rio de domínio federal no meio da bagunça permite que eu tenha um poder neutro na negociação. E esse poder neutro na negociação se mostrou extremamente importante e válido na renovação da outorga do Cantareira de 2004. Quem conhece a portaria de outorga do Cantareira, a portaria de outorga que foi dada em 1974, ela tinha 3 artigos, aliás, 2 artigos. Né? Fica autorizada a retirada de 33 metros cúbicos por segundo, e, artigo 2º, essa outorga vale por 30 anos. Assinado o ministro Sigeac Weck. 30 anos depois, a portaria de outorga do Sistema Cantareira tem 30 páginas, que são as regras legalmente estabelecidas. E as regras de retirada do Sistema Cantareira não foram nunca violadas. Quer dizer, o que está estabelecido naquelas regras da curva de aversão a risco, quanto a Sabesp pode tirar e quanto o Piracicaba pode tirar, não foi violado. Essa regra não foi violada nos 10 anos. Por quê? Porque ela é uma regra claramente estabelecida num documento de caráter legal. E esta foi o papel extremamente relevante da Agência Nacional de Águas na negociação dessa regra, porque a Agência Nacional de Águas era o poder neutro na negociação. Então, esta questão do estabelecimento da regra de alocação de água e o estabelecimento de uma forma clara foi muito importante na outorga de 2004. E esta regra não foi nunca violada. Quer dizer, o que ambos lados poderiam tirar, ambos lados se comportaram exatamente como eles deviam ter se comportado. Então, isso é uma segurança para a negociação das futuras transposições muito importante. Porque esta regra, houve a possibilidade de se negociar uma regra, e esta regra não foi violada durante 10 anos. A outorga era para ser renovada agora no próximo mês de agosto, e a negociação foi suspensa em fevereiro por conta da seca. Falou assim, agora não tem como se negociar, e a outorga ficou prorrogada, porque não tinha como negociar a renovação da outorga, mas, inclusive, já tinha havido um posicionamento do comitê dos comitês PCJ, já tinha havido um posicionamento do comitê do Alto Tietê sobre a renovação da outorga, que tudo isso foi feito no final do ano e meio que congelou por causa da seca. Né? Quer dizer, esta transposição dos 5 metros cúbicos por segundo
que se pretende fazer a partir do reservatório do Jaguari, mas óbvio, considerando a operação da bacia como um todo, quer dizer, não dá para se pensar em fazer uma regra operacional apenas para o reservatório do Jaguari, tem que se pensar na bacia como um todo. É muito importante que isso consiga ser negociado de uma forma clara, como foi negociada a outorga, que seja colocada no papel de forma clara, como foi colocada a outorga do Piracicaba em 2004. Agora, eu acho bom esse sistema para o momento de gestão. A gente está vendo um monte de buracos no sistema de gestão. Quer dizer, de fato, essa questão do fórum de discussão desses conflitos não é claro. E isso fica muito ad hoc, quer dizer, isso fica muito caso a caso. Quer dizer, é o caso da gente pensar numa forma de institucionalizar melhor esse problema? Eu acredito que sim. Então, veja, o sistema que foi aprovado lá em 97, ele passou relativamente por poucos testes nestes anos. E temos a crise, não podemos desperdiçar a crise, como a Rosa diz. Quer dizer, vamos olhar onde estão os buracos e tentar consertar. E terá que ser um sacrifício gradual, progressivo, monitorando e observando os impactos, para aí continuar a diminuição de água, como ocorrido em 2003, ajustando essa diminuição de acordo com a capacidade, a resiliência das diferentes partes, né, envolvidas, seja o Baixo Paraíba do Sul, seja o Guandu, com essa diminuição. Lembrando que, em 2003, o Médio Paraíba do Sul sofreu bastante com isso, né, com pontos de captação de água que tiveram que ser adaptados. Tivemos problema de qualidade de água no ponto de captação de água da Itaguandu e também no Baixo Paraíba do Sul, em particular no município de Campos Goytacazes. Tivemos uma série de problemas, né? Então, essa repartição terá que ser definida rapidamente, porque a Agência Nacional de Água sinalizou que a decisão precisa ser tomada o mais rapidamente possível. Então, esse é um período extraordinário que irá exigir um esforço extraordinário e esperamos que esse problema não chegue no nível de racionamento de água tratada, do abastecimento público ou no fornecimento de água para indústrias e agricultura, mas que a gente consiga, através de adaptações de captação de sistemas de tratamento, conseguir assimilar, nesse momento, essa redução. Obviamente, daqui a 30 anos, 20 anos, a situação seria completamente diferente, porque, no caso do Guandu, por exemplo, a necessidade de coletar e tratar esgoto e a necessidade de reduzir perdas já foi considerado pelo plano estadual como reserva futura de água. Então, isso já está contabilizado como reserva futura de água para os próximos 20 e 30 anos. Em relação a se São Paulo pode se auto-autorizar ou não, o Estado do Rio de Janeiro, o governo do Estado do Rio de Janeiro entende que São Paulo pode dar outorga, mas que isso não pode acontecer antes da discussão, da simulação por parte da Agência Nacional de Águas e do reconhecimento desses estudos técnicos entre todas as partes, se isso é possível ou não. Então, falando aqui da confiança que o Lana levantou, temos que ter essa confiança no governo do Estado de São Paulo, que uma decisão unilateral não será tomada. E o governo do Estado do Rio de Janeiro, se isso for feito, não irá aceitar, obviamente. Não só em relação à segurança hídrica do Estado do Rio de Janeiro, mas também em relação à segurança hídrica da bacia do Rio Paraíba do Sul como um todo. Então, nós temos essa confiança, né, e esse processo iniciado, capitaneado pela ANA, nos sinaliza nessa direção, que esse debate técnico, essa discussão, será enfrentada antes de uma decisão sobre a viabilidade ou não dessa transposição. Interligação, a gente sabe que
que não faz sentido, né, gente? As duas bacias são hidrologicamente muito semelhantes e a seca que está tendo agora na bacia do Piracicaba já está comprovada aqui na bacia do Rio Paraíba do Sul. Como resolver essa questão? O Lana levantou várias questões. Eu acho, eu não tenho uma fórmula, sabe, Lana, mas para mim é claro que a bacia doadora e a bacia beneficiada têm que ser envolvidas e a bacia doadora tem que ter um protagonismo nisso. Tem que ter um protagonismo na discussão e tem que ter um protagonismo de, caso seja possível essa transposição, porque isso aconteceu e irá continuar a acontecer, ela tem que ser a definidora de compensações e, principalmente, de condicionantes. Eu acho que a gente tem que aperfeiçoar o nosso sistema de alocação de água, o nosso sistema de gestão de quantidade e qualidade de água, e condicionantes são importantes. Assim como existe uma regra que garante uma vazão de entrega em Santa Cecília, no estado do Rio de Janeiro, ela terá que ser descumprida nesse momento, em função de um ano anômalo. Então, nesse momento, a própria transposição do Guandu terá que ser reduzida. Então, a gente pode pensar em regras mínimas de transposição, onde, por exemplo, numa bacia de rio de domínio da União, mesmo que a transposição seja feita a partir de um rio estadual, colocar isso legalmente, não é possível uma auto-autorização sem que seja devidamente estudado e pactuado no âmbito da bacia o impacto disso nessa bacia. Bacias compartilhadas têm que ter decisões compartilhadas, não podem ser decisões unilaterais. Então, isso é até intuitivo e óbvio, mas se precisar esclarecer legalmente, eu acho que há espaço para esclarecer legalmente. Concordo com você e com a Mônica. Eu acho que não há espaço de federalizar os afluentes estaduais de bacias de rios de domínio da União. Eu não gosto da dupla dominalidade, mas eu gosto menos ainda de federalizar todas as águas de uma bacia de rio de domínio da União. O que eu acho que a gente precisa é criar regras claras de compartilhamento. E nós temos experiências que foram iniciadas pela própria Agência Nacional de Águas, na bacia do Rio Piranhas Sul, que eles chamaram de marco regulatório, onde se estabelece macroalocação de água entre estados e entre subbacias e rio principal. Isso, inclusive, estava no âmbito do Progestão, que é um programa importante que a Agência Nacional de Águas lançou de fortalecimento do sistema de gestão estadual, e, em particular, dos órgãos gestores estaduais, e que isso foi abandonado, e que tem que ser retomado. Então, inclusive, o Comitê do Rio Paraíba do Sul, o Estado do Rio de Janeiro, defende fortemente que sejam criados pontos de controle para garantia de entrega de água em quantidade e em qualidade em diferentes pontos da bacia. Isso não elimina os conflitos nem as crises, mas, pelo menos, estabelece regras que vão certamente minimizar esses conflitos, essas tensões, e são regras que vão impor aos estados e às subbacias um planejamento melhor da água que ela dispõe, que ela poderá dispor. Insisto, eu acho que o nosso sistema de gestão é muito tímido em relação à alocação de água, é muito tímido em relação ao nosso sistema de outorgas de direitos de uso, que funciona onde tem muita água, onde não há escassez de água. Quando há escassez de água, via de regra, a gente abandona o sistema de outorga, porque a gente vai fazer o quê? Se a outorga é uma garantia de água ao longo do tempo, e nós não temos sistemas flexíveis de alocação de água em períodos de escassez, eu acho que é nesse sentido que nós teremos que aperfeiçoar e propor mudanças. Não sei se tem mais alguma outra questão que foi levantada. Bom, eu acho que eu posso parar por aqui, ressaltando mais uma vez que a Agência Nacional de Águas, em relação à bacia de rios de domínio da União, ela tem, sim, que ter um papel preponderante, ela tem que ser fiscalizadora de pactos, e, no caso exato que está acontecendo aqui na bacia do Rio Paraíba do Sul, nós entendemos que ela tem um papel preponderante, e estamos felizes que ela tenha assumido esse papel agora, e vamos
esperar que esse protagonismo e esse papel de articulador e mediador permaneça até o final de uma solução ganha-ganha, como disse a professora Mônica aqui no início da palestra dela. Bom, fazendo uma tentativa de resumir os dois posicionamentos aí da Rosa e da Mônica, o que me parece, e eu concordo com ambos, primeiro, a necessidade de um aperfeiçoamento legal para esses casos de dupla dominialidade numa bacia em que as decisões a serem tomadas em rios de domínio estadual, de alguma forma, delas participe, não é, o rio receptor de domínio federal, que haja uma aquiescência, uma consulta, aí teria que ver exatamente que instrumento para evitar problemas como esse que o governo de São Paulo pode retirar e prejudicando o Rio de Janeiro, cada um cumprindo legalmente com aquilo que a lei lhes concede. E outro papel importante, eu acho que esse exemplo que a Mônica citou, da negociação do sistema Cantareira, dessa transposição para a região metropolitana de São Paulo, é importante, quer dizer, uma agência técnica, como a ANA, de certa forma isenta dos interesses lá da bacia do Piracicaba e da bacia do Alto Tietê, suponho que, ouvidas as partes, encaminhou uma solução técnica que consta de 30 páginas, né, de uma portaria, e que o comitê, especialmente o comitê da bacia doadora, no caso Piracicaba, Capivari e Jundiaí, ele exerce o papel de fiscalizador do cumprimento dessa portaria. E, na medida que seja um comitê forte, representativo e com visibilidade política, como é o caso do PCJ, isso teria maior chance de dar certo, como a Mônica comentou, que tem dado certo, exatamente porque nenhuma decisão arbitrária tomada num nível político sem consulta a essas comunidades teria a chance de politicamente, né, ser viabilizada. Então, aí, um papel importante que o comitê teria, nesse caso, de fiscalizar o cumprimento dos acordos. Primeiro lá. Professor... Ela levantou a mão primeiro. antes da gente começar a falar. É verdade. Professora Vamos lá, peraí, só um pouquinho. Vamos lá. Quem pediu? Edilson? Lincoln. Joaquim. Moraes. Zeila. César. Guilherme já anotei. Então, vamos lá. Professora Mônica, eu senti falta em 3 planilhas que a senhora apresentou, 3 slides, a referência, a senhora apresentou a seca de 53 e depois passa a 2014 e 13, mas faltou a referência a 2003 e 2004. Porque se pega as notícias de jornal e as análises de 2003 e 2004, é igualzinho o discurso do governo de São Paulo à época com o que acontece hoje. É igualzinho. É só tirar nas notícias de jornal, apagar 2003, botar 2013, porque o discurso é o mesmo. Então, nesse caso, o governo de São Paulo teve 10 anos, porque não foi em 53. Houve uma coisa muito mais recente, que foi o apagão no Brasil. Isso se refletiu na escassez hídrica também. E havia, com a apresentação hoje de manhã, do Marques, há outras alternativas, e isso não foi feito nesses 10 anos, então tem quer dizer, o bote em cima do sistema Cantareira, exclusivamente não na composição de outras possibilidades de água a São Paulo. A outra coisa, em relação à desconfiança em Sobradinho, a construção da transposição de São Francisco, especialmente Sobradinho, ela provavelmente reflete a memória social do pessoal que está lá, porque, quando Sobradinho foi construído, houve uma discrepância, um conflito entre a visão dos ribeirinhos sobre a cheia e a vazão do Rio São Francisco com os técnicos da CHESF. Os ribeirinhos nunca acreditaram
que aquilo fosse alagar para sempre, porque eles sempre conviveram com as grandes cheias do São Francisco. Tanto que, quando foi feito São Francisco na Marra, a cena dramática das pessoas serem retiradas, vacas serem retiradas de helicópteros, as pessoas serem empurradas dentro de helicópteros para saírem, porque elas acreditavam que, indo para uma área mais alta, depois que passasse a água, elas desceriam e voltariam à sua área coletiva de uso. E essa memória social ela é muito forte na região, e mesmo um governo popular, baseado nos movimentos sociais, quando impõe a transposição do São Francisco, a desconfiança da memória social daquele pessoal é retomada, e qualquer oferta que a ANA faça de dados, os dados técnicos não são suficientes quando você não constrói o capital social. O capital social está lá, ele tem que ser entendido no contexto social histórico da região para poder chegar e fazer a proposição. Então, a transposição de São Francisco enfrenta resistências, principalmente na área de Sobradinho, em função da própria construção da hidrelétrica, que foi traumática e ainda é muito forte na memória social local. E, por fim, o enfoque técnico, então, lembrando todas essas... a construção Sobradinho e essas falas que vocês mesmos falaram, é fundamental a clareza e a transparência, que vários estão apontando que não há. O enfoque técnico ele é fundamental para dar a base da discussão, mas a decisão é sempre política. Então, a ampliação dos atores sociais que têm que fazer a discussão da transposição, ela não se limita a um debate técnico. Ele é fundamental para dar o reforço do que se precisa, mas a ampliação dos atores, a transparência dos dados e a discussão ampla ela é fundamental para que se chegue a uma decisão que atenda a todas as partes e se chegue ao compartilhamento que está tanto se enfatizando aqui. Obrigada. Bom, pessoal, como a gente tem bastante inscrições, eu pediria para sermos concisos, tá? Por favor. Professora Mônica, mais uma vez, boa tarde. Eu gostaria de explorar um pouquinho mais as indagações da Renata Paiva, no seguinte sentido. É dado como certo que existe a disponibilidade para fazer a transferência do Jaguari. Quer dizer, na última colocação da senhora, parece que é líquido e certo que existe essa água. De outro lado, foi mostrado que, em novembro, a reserva nossa deve chegar bem abaixo de 10%, mesmo com as medidas de gestão que a ANA está implementando nos próximos dias de redução das vazões lá na transposição do Rio de Janeiro. Então, eu retomo, quer dizer, essa água existe a partir de que fundamento? Tira do Guandu, diminui um pouco a transposição, tira da vazão que vai a jusante de Santa Cecília e diminui um pouco essa vazão lá no estuário, lá na Foz. Por que se acredita que, nesse momento de extremo estresse hídrico também no Paraíba, que 2015 deve ser bem pior, né, porque a reserva... Mas deve ser. Então, vamos torcer para uma chuva igual a de 2010. Então, eu só queria saber esse fundamento, quer dizer, entender que, quando a gente tiver, né, uma boa reserva seria passado, nas condições, né, que a outorga vai definir, que a gente espera que tenha um certo protagonismo dos comitês, dá para entender. Agora, não dá para entender tirar qualquer vazão nesse momento. Para o professor Lana, um prazer tê-lo aqui também, né? Muito tempo que a gente não se via. No estudo da COBRAP, eles aventaram a possibilidade de regularização de vazão através de alguns
alguns reservatórios a mais na bacia. Mas, como a coisa estava prevista para 2025 e agora a coisa vem para tomar decisão, e considerando essa questão financeira dos estados, mesmo do estado de São Paulo, como é que o senhor analisa essa garantia que essa bacia doadora, essas contrapartidas seriam tão essenciais? Se fosse 2025, a gente tinha tempo de avaliar se é possível ou não a criação de novos reservatórios, os impactos e tal. Como é muito em cima, a sensação é que vai levar e a região vai ter que ficar quieta, porque vai ser fato consumado. Tá uma crise na Grande São Paulo, precisa de água, tem um pouco aqui, vamos levar e acabou. Então, esse negócio de confiança, ela não existe ainda, nenhuma. Por enquanto, não há nenhuma confiança, porque se tomou a decisão de levar água, mas o projeto não foi apresentado. Foi apresentado o estudo da macrometrópole, cujo arranjo que está se mostrando não é um dos 10 que foram apresentados. Então, tudo isso está muito difícil para a região, ter essa confiança. Não existe nenhuma, porque não houve nenhuma demonstração para se chegar a qualquer ato de confiança. Obrigado, Edilson. Boa tarde, Lincoln. Obrigado, primeiro, pelas explanações aí de alto nível, mas eu gostaria de discordar, professor Lana, de um ponto que o senhor destacou da função dos comitês de bacias, né? O senhor colocou, por exemplo, que eles deveriam ser praticamente, eu vou traduzir grosseiramente, um balcão de negócios, onde a gente teria recursos e aplicação desses recursos. Houve um desvirtuamento dos comitês de bacia, principalmente nos últimos anos, com o uso político partidário, e muitas vezes pequenos prefeitos de pequenos municípios acabam utilizando, por ter poucos recursos, inclusive para saneamento, do comitê de bacias para apresentar projetos e tentar recursos para os seus municípios. Então, um desvirtuamento do que a lei pregava e do que o espírito do comitê pregava, de que ali seria, sim, um fórum de discussão para estabelecimento de políticas públicas de recursos hídricos, quiçá regional ou até em nível federal, com o CEIVAP, por exemplo. Mas houve um desvirtuamento, infelizmente, um uso político até partidário, inclusive dos comitês de bacias. Então, eu queria só colocar isso com uma participação de 15 anos em comitês, e a gente vê esse desvirtuamento, principalmente de alguns anos para cá, infelizmente. Um outro detalhe é o seguinte: a gente verificando a coletânea de legislação de recursos hídricos desde a década de 50, a gente vê que sempre tem pontos de rigor na legislação, de controle, porque já naquela época se desenhava cada vez mais população e cada vez menos recursos hídricos, principalmente aqui na nossa bacia do Sudeste. 2003, eu acreditava que seria o fundo do poço, ou seja, depois de 2003, as discussões ou mudavam ou a gente realmente continuaria cada vez com um cenário muito pior. A companheira apontou isso, depois de 2003 a ONS fez alguns ajustes, tal, os comitês também fizeram alguns ajustes, mas a gente continuou ainda achando que a água era infinita. Pois bem, chegamos na situação atual. Suponhamos que em outubro São Pedro esteja de bom humor e o cenário político também mude através das eleições. O que impedirá de que nós não façamos de novo novas discussões daqui a algum ano, 2 anos ou até uma década, em virtude de já, desde a década de 50, se desenhar esse rigor na questão dos recursos hídricos, principalmente na nossa região. Então, são 2 colocações que eu gostaria de apontar para a mesa. Muito obrigado. Joaquim passou a palavra para mim. Boa tarde, eu sou Arimatea, prefeito de Pinheiral, e a gente está aqui para tentar colaborar com essa discussão da questão do papel político, da gente enfrentar esse desafio. E digo a vocês que não é nada fácil, né? Eu saí hoje de manhã de um consórcio de prefeitos, da reunião de um consórcio de prefeitos da minha região, discutindo saúde, e quando chama saúde, que está todo mundo morrendo na nossa porta, os prefeitos vão. E estou lá com a missão de chamar os prefeitos para discutir a questão da água
E quando você fala, não precisa, isso aí a gente não tem ingerência, então fica aquela... mas o que eu queria trazer de colaboração aqui, né, de questionamento, passa por essa questão do... que garantia política, reforçando a fala do colega, a gente tem de que a gente vai sair da crise aproveitando o melhor da crise, que é a institucionalização desse papel, desse processo de discussão. Eu, na condição de prefeito, eu não consigo acompanhar tão de perto, mas, na fala da Rosa, ela nos diz que a Ana está começando, pelo que a gente entende, né, a assumir esse papel, mas, concretamente, né, qual é a preocupação? Passaremos pela bondade de São Pedro nas próximas chuvas e isso novamente vai se perder durante o processo e a gente volta daqui a pouquinho no próximo estresse hídrico a discutir a mesma coisa. Então, essa garantia institucional que a gente não tem, né, de consolidação. E qual seria o nosso papel nesse processo? Porque a gente se dispôs um dia a assumir um cargo político de representação política dentro do município, mas que tem esse papel também regional, e no caso da bacia. Mas como que a gente consegue construir esses processos e fortalecer e pressionar, não só do campo popular, mas no campo institucional e político? Então, é um pouco desse questionamento, para que a gente possa criar ações também para que os governos locais, porque é na ponta que falta água, não falta água para o governador de São Paulo, falta água para o prefeito do município tal, é lá no município que as pessoas vivem, né? Que mecanismos a gente conseguiria garantir para envolvimento e comprometimento dos governos locais para que a gente possa ter essa constituição dessa força política? Porque hoje você vê a população indo para a rua, se mobilizando no Facebook, né? Falam mal de todos os políticos em todas as esferas possíveis, mas a gente, por exemplo, não consegue criar um mecanismo de mobilização social que leve as pessoas na rua para discutir a falta d'água, que nós não temos mais água. Então, o que está faltando dentro desse link, desse elo de ligação, para que você coloque isso como tema popular, para que isso saia da esfera do técnico, saia da esfera do simpósio, saia da esfera da academia e vá para a rua, né, para que a gente consiga, com isso, ter um impacto político que eu acho que a gente precisa nesse processo. E, por fim, uma constatação, né, que mecanismos a gente pode construir para que os nossos processos de recuperação ambiental e florestal dentro de uma bacia, num porte como Paraíba, sejam significativos. Porque a gente vê hoje, acompanhando aqui alguns projetos, alguns programas, muito bonitinho, muito bom, vamos plantar lá, aí... Compensação ambiental. A empresa vai replantar 10 hectares de mata lá, aquilo com 2 anos já se perdeu, já se queimou, e você fica 15 anos e a degradação continua e a recuperação florestal não acontece, e o impacto na produção de água, no processo hidrológico, também não vem. Você tem hoje um processo extremamente partido de gestão do uso dos solos. Então, você, quando assume, né, o povo pensa que, quando você assume o papel de prefeito e assume a caneta do prefeito, você tem poder de fazer gestão sobre o uso do solo. Não tem. Quem tem poder de fazer gestão sobre o uso do solo hoje é o capital. Por quê? Se você chega... E eu vivo um processo semelhante a esse hoje. Eu hoje tenho a demanda da implantação de um investimento de um Alphaville no meu município. E como você vai dizer não, hoje, a implantação de um condomínio no padrão do Alphaville, sendo que o cara está lá, fez investimento, comprou uma fazenda maravilhosa, que é um potencial fantástico de produção de água, e vai implantar um Alphaville, e ele cumpre todos os condicionantes ambientais. E, ao longo do tempo, as cidades vão virar a grande macrometrópole de São Paulo, que tem 45, quase 50% da sua área urbanizada e impermeabilizada. Então, você se sente impotente à frente dos processos de gestão e crescimento e desenvolvimento industrial que passam, por mais que os nossos órgãos ambientais, e hoje no Estado do Rio de Janeiro vive um momento muito interessante em função do poder do INEA, da capacidade de gestão e de implantação das suas políticas, mas, infelizmente, a gente ainda vive à mercê
dessas ações e desses grandes investimentos. Então, algumas reflexões que eu gostaria de colaborar com vocês. Eu vou novamente pedir para que a gente seja mais conciso, e vou pedir até para a banca também, para a banca, para os debatedores que... Professor Cideda, não tem jeito. Respondendo à Sandra e um pouco também ao Edilson, uma coisa que eu acho que ficou confuso no plano da macrometrópole, na apresentação do plano da macrometrópole, é que as alternativas, como elas foram colocadas, as alternativas não são intercambiáveis. Entendeu? Quer dizer, eu não posso... Cada alternativa daquelas foi pensada para atender a uma região da macrometrópole. Então, eu não posso atender o Cantareira com a alternativa 15, entendeu? Elas não são intercambiáveis. Cada alternativa daquelas, cada obra daquelas, ela atende uma região da macrometrópole como um todo. Mais particularmente da região metropolitana de São Paulo, a superposição dos sistemas de abastecimento é muito pequena. Tá? Então, a região metropolitana de São Paulo, essencialmente, tem 3 grandes sistemas, que é o Cantareira, o Guarapiranga-Billings e o Alto Tietê, e esses 3 sistemas têm uma área de sombreamento. Mas eu não consigo, por exemplo, com o Cantareira, abastecer a Zona Sul de São Paulo. A Zona Sul de São Paulo, eu só consigo atender com o sistema Guarapiranga-Billings. Tá? Então, as alternativas do macrometrópole não são intercambiáveis. Então, eu não posso falar assim, São Paulo tem 15 alternativas no macrometrópole, por que foram pegar o Jaguari do Paraíba do Sul? Tá? Elas não são intercambiáveis. Quer dizer, na relação das obras do macrometrópole, a única obra de reforço ao Cantareira é a transposição do Jaguari. Nenhuma outra é reforço ao Cantareira. Tá? Então, isso é uma coisa que eu acho que não está claro no programa da macrometrópole. Então, a outra coisa é a seguinte, quando foi feito aquele ranqueamento, quer dizer, quando foi feita a hierarquia das obras, ela foi feita baseada num conjunto de critérios que foram lá bolados na época do projeto. A seca de 2014 muda estes critérios. Entende? Então, e como as alternativas não são intercambiáveis, eu hoje tenho um problema de deplecionamento sério do Cantareira. O Cantareira precisa ser recuperado no longo prazo, porque eu já vou emendar a resposta do Edilson, quer dizer, o Cantareira precisa ser recuperado no longo prazo, e a única obra relacionada ao Cantareira é o Jaguari. Então, não é falar assim, tem 25 alternativas e tem uma que foi escolhida. Não. Todas as alternativas que tem, cada uma delas tem uma especificidade de atendimento a uma região da macrometrópole. Isso não está claro no plano, e eu concordo que não está claro. Tá? Então, isso é uma coisa... eu até acho muito boa a sua pergunta, porque eu acho que a gente tem que ter uma oportunidade de esclarecer isso. Então, de novo, quer dizer, quando foi feita a obra mais prioritária que aparecia no macrometrópole, era a reversão do São Lourenço para atender a região da Zona Oeste de São Paulo, que é o crescimento do Alphaville, de Barueri, etc., que já está em obra. Essa era a primeira prioridade, e essa já está em obra. Tá? Então, quer dizer, aquela seca de 2003, 2004 se refletiu na renovação da outorga do Cantareira. Na renovação da outorga do Cantareira se refletiu uma série de... Tanto é que a vazão média do Cantareira, depois da outorga de 2004, diminuiu de 31 para 29. Se a gente pegar a simples regra de operação que foi imposta na outorga de 2004, diminuiu a vazão média de transposição de 31 para 29 e alguma coisa. Né? Então, agora, aquilo que eu disse, quer dizer, podia ter sido feito coisa antes. Podia. Quer dizer, podia ter sido feito o que antes? A cotovelada na Baixada Santista, a cotovelada no Sorocaba, a cotovelada em quem podia ter sido feito antes? E é por isso que foi feito o plano da macrometrópole. Né? Então, essa é um pouco essa lógica que eu acho que não está clara no plano da macrometrópole. Tá?
A questão de se tem água ou se não tem água, quer dizer, essa transposição não é uma transposição para ser feita já para tirar água, já para encher o Cantareira, já. Quer dizer, não é essa a proposta da transposição do Jaguari. Quer dizer, a transposição do Jaguari ela é uma obra para reverter 5 metros cúbicos por segundo. Né? Então, já ouvi falar de 15, de coisa assim. Não, é uma obra para tirar 5 metros cúbicos por segundo e que pode ser estabelecida uma regra de operação para ela. E esta regra de operação, desculpe, depende da operação do conjunto dos reservatórios. Então, quando você tira do Jaguari, você vai tirar do Jaguari numa hora em que a água pode vir do Paraibuna para o Paraíba do Sul. Entendeu? Quer dizer, você faz essa operação. Por que tem água para os 5? Porque você simula a operação do conjunto do sistema. Então, quando você simula a operação do conjunto do sistema, tem os 5 metros cúbicos por segundo no longo prazo. Então, se você simular os 80 anos da série, não tem falha nesse fornecimento dos 5 metros cúbicos por segundo. Não tem falha para ninguém. Entende? Mas o quê? Mas você simula uma regra de operação que precisa ser negociada. E precisa ser colocada num documento com base legal, como foi a regra de operação do Cantareira da outorga de 2004. Agora, tudo isso precisa ser discutido, entendeu? Eu concordo em gênero, número e grau com a questão da transparência. Quer dizer, você precisa mostrar, precisa discutir, precisa ter as mesmas bases de dados. Enquanto isso, quer dizer, o compartilhamento de informação é um primeiro passo muito importante para a construção da confiança. Não tem muita saída além disso. Né? Quer dizer, por enquanto, o que a gente faz do ponto de vista técnico? Acredite em mim que tenho 5. Adianta alguma coisa eu falar isso? Não adianta nada. Não adianta nada. Quer dizer, você precisa ter os resultados abertos. Tá? É isso. Só complementando aqui a resposta da professora Mônica, justamente, eu tenho escutado bastante de profissionais de que é possível retirar essa água, mas o que está faltando é demonstrar que é possível, abrir esses estudos e que esses estudos sejam reconhecidos tecnicamente por todas as partes, né? E que esse estudo leve em consideração não somente as demandas atuais da Bacia do Rio Paraíba do Sul, mas as demandas futuras também já projetadas. Então, olhando as demandas atuais, as demandas futuras e entendimento, essa transparência que a professora Mônica estava falando que é importante, essa transparência, inclusive, é abrir a caixa preta para que nós, também técnicos, possamos entender, concordar, reconhecer como sendo um resultado que a gente reconhece, né, como tecnicamente adequado. Então, eu acho que essa é a lição número 1. Depois dessa etapa, de superar essa etapa, é que vem, então, a decisão política. E eu tenho certeza que o governo do Estado de São Paulo não irá tomar nenhuma decisão antes que esta etapa esteja superada. Bom, rapidamente, só para responder ao Lincoln, eu quando falei das atribuições do comitê, eu fiz uma leitura da legislação, eu não me reportei ao comitê X ou Y. Se a gente olhar a legislação, fica claro que o comitê tem autonomia deliberativa, ou seja, não tem que submeter a uma instância superior unicamente a questão de solução de conflitos em primeira instância, e se não resolver, sobe, e a questão da aplicação dos recursos oriundos da cobrança. O resto, seja plano, seja subsídio para cobrança, para outorga, sempre tem que submeter a um nível acima de aprovação, geralmente o Conselho Estadual. Portanto, ele não tem essa autonomia que se julga que tenha ou que se gostaria que tivesse. A legislação é clara nesse sentido, no meu entendimento. Boa noite. Eu me chamo Moraes, eu sou ambientalista e professor, e
Eu gostaria de dizer o seguinte, será que a bacia do Paraíba do Sul já não está comprometida, não é? Afinal de contas, nós convivemos com extração de areia. Muito recentemente, o Ministério Público constatou que 93% das cavas de areia cresceram ilegalmente. E a gente sabe que a extração de areia afeta diretamente o rio, as matas ciliares, a biota, a qualidade da água. Fora isso, São Paulo, né, a região metropolitana precisa ampliar em 10 milhões de toneladas por ano até 2018 a areia. Quer dizer, me parece que essas questões não são levadas em consideração quando se fala no uso da água do Paraíba, não é? Sem contar o problema dos esgotos domésticos industriais, a presença de metais pesados no Rio Paraíba, não é? Nós bebemos uma água que deixa muito a desejar, usamos uma água que deixa muito a desejar, a presença de hormônios, reguladores endócrinos, fármacos, enfim, há uma série de elementos aí que comprometem essa água do Rio Paraíba. Isso está sendo levado em consideração nessas discussões. Essa é uma pergunta, né? Uma outra questão também, existem alguns estudiosos e estudos também sobre a questão da mudança do regime hídrico. Há alguns estudos que, inclusive, chamaram a atenção dos governantes sobre a mudança do regime hídrico do século XX para o século XXI. O regime hídrico do século XXI não será mais o mesmo do século XX. Isso está sendo levado em consideração. Um outro problema também que eu não ouço assim nessas discussões é com relação às mudanças climáticas. Até onde, por exemplo, vocês estão trabalhando com o conceito de anomalia. Mas se vários estudos estão apontando para essas alterações drásticas, a gente tem excesso de água no norte e tem escassez de água no centro-sul, e muitos estudos estão indicando que esses fenômenos estão acontecendo por consequência das mudanças climáticas. Quer dizer, isso está sendo levado em consideração, porque, se não for levado em consideração, a gente não está estudando a estrutura do problema, não é? Então, essa é uma questão muito interessante. Essa é uma questão que eu levanto para a mesa. E a questão, em face desses estudos, aí não houve realmente o mau caratismo mesmo do governo federal, estadual. Me desculpe, prefeito, não quero incluí-lo aqui, porque eu sou de um município pequeno, e, como o senhor bem disse, município pequeno geralmente não é ouvido, né? É tratorado. Mas, enfim, será que não está havendo mau caratismo, né? Quando a professora fala que o problema da água é um problema local, nós vivemos num mundo globalizado, né? Por exemplo, há poucos dias aí, a Sherry, uma indústria chinesa, se instalou na nossa várzea, não é? Vai produzir até o final do ano 50 mil automóveis. A utilização dessa água para a produção de automóvel, né? Cada unidade automotiva consome em torno de 50 mil litros de água, em valor agregado. Quer dizer, então, eu acho que existem alguns conceitos que precisam ser reavaliados, né? E, por fim, a velocidade da natureza é muito diferente da velocidade político-institucional, né? Eu acho que a política institucional hoje está eivada de mau caratismo e de muita negligência e muita omissão. E, no final das contas, eu temo realmente que ocorra essa transposição, né? Porque São Paulo é um monstro devorador, é um modelo suicida, né? É um modelo devastador, ele não é exemplo para nenhum município, para nenhuma região, né? Já está comprovado por A mais B. Então, eu creio que, se essas questões não forem levadas em consideração, não vai adiantar absolutamente nada nós ficarmos debatendo esse assunto. Eu acho que as questões estruturais precisam ser discutidas. Inclusive, nessa segunda-feira, o Wilson sabe muito bem disso, dia 26, nós estaremos debatendo aqui na Câmara Municipal as mudanças climáticas, não é, para o litoral norte e para o Vale do Paraíba. Então, eu acho que, se não houver uma discussão de fundo sobre esse problema, de nada vai adiantar a gente ficar
queimando aqui os nossos neurônios, né? Essas são as minhas preocupações. Obrigado. Guilherme? Tá bom, Guilherme, só para ele identificar. Bom, eu tenho um ponto que eu queria destacar, que eu vou tentar ser bem breve. Eu penso que existe um aspecto muito importante a ser destacado quando se fala em transposição, que vai além do que a gente pensa em melhoria na resiliência dos sistemas, que é uma coisa clássica que a gente percebe, melhoria na resiliência, gestão da demanda. Toda vez que você transpõe, leva a água de um sistema para outro, eu penso que traz de forma meio que compulsória uma certa integração regional, mesmo que isso não seja objetivo. Você tem que analisar, existe uma coisa ali que eu acho que foi pouco comentado aqui, que é o valor econômico da água em uma região, existe o valor econômico da água na outra região. Como que essas duas coisas vão estar se relacionando a partir do momento que essa transposição começa a funcionar? Esse valor econômico ele existe hoje no presente, ele vai existir no futuro. Existe a questão do custo e oportunidade da água. Então, assim, colocando de forma, acho que a Rosa explorou bem essa questão de técnica, eu penso que isso tem que ser incluído nas análises, justamente para tentar entender de que forma que isso pode ser feito de forma a minimizar os impactos e também tentar entender e ver se existe possibilidade de melhoria, oportunidade de melhoria de todos os sistemas. Então, eu penso que isso traz a questão da transposição, nos faz ver isso como uma questão de gestão de recursos hídricos mais amplo do que é feito hoje, justamente por causa dessa questão dessa integração regional. Eu acho que a Mônica colocou de uma outra questão importante, que acho que merece uma revisão, essa questão da gestão por bacias. Hoje, à medida que você começa a fazer transposição, você está discutindo já questões que envolvem desenvolvimento regional, que vão além de questões de bacia, igual foi feito em São Paulo. Então, acho que tudo isso são questões para reflexão, que faz com que a transposição tome uma dimensão mais ampla, mais elaborada do que a gente vem pensando aí no futuro, que foi feito em outros países. Zeila, levanta a mão, por favor, só para ele. Boa tarde, Zeila da Fiesp. Eu acompanho um pouco o CEIVAP há alguns anos, eu acompanho o CEIVAP, eu diria que desde 2002. Queria parabenizar a todos e acho que compartilho de muitas das preocupações. Eu acho que a oportunidade que a gente tem aqui de explorar essa crise, ou de se utilizar dela para ter uma melhor gestão. Eu queria só fazer um contraponto, não sei se seria um contraponto para a Rosa, a questão da alocação de água de pontos de controle, que isso começou a ser discutido no CEIVAP em 2010 pelo GTAI. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião em que essas metas que foram definidas eram metas de arranjo institucional, se tudo que se coloca aqui, que a Mônica bem coloca, e eu listei aqui confiança, informação, base de dados, isso foi colocado em 2010, necessidade de harmonização dos instrumentos, de ter base de dados, de melhoria do monitoramento, nessa proposta. Isso não foi para frente, isso ficou, né, o coordenador da ANA acabou saindo, tal, agora está sendo retomado. Quando a ANA propôs esse pacto de gestão, de fortalecimento dos órgãos gestores, que a gente entende que é extremamente relevante, a alocação de água, a questão de pontos de entrega de qualidade não evoluiu por uma questão legal, que no Brasil a gente tem um enquadramento. Essa é uma metodologia que tenta copiar uma diretiva da União Europeia, e, à época, isso foi questionado, inclusive, pelos órgãos gestores do Estado de São Paulo e de Minas Gerais. Tá? Então, é só porque não foi para frente a questão de melhoria de dados, de base de informação, isso não evoluiu, ou seja, a gente tem esse passivo para resolver. Acho que agora temos uma oportunidade importante, mas a questão da alocação, e para você alocar tanto quantidade quanto qualidade, seja por qualquer instrumento, por exemplo, pelo enquadramento, que é um instrumento existente na política brasileira, você precisa de órgãos gestores estruturados e de base de dados e informação. Nós estamos revisando o plano de bacia agora do Paraíba e não temos informação e não temos base de dados integrados para fazer a gestão adequada. É isso. Obrigada. Professor César, Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou colocar aqui uma posição minha, saber como é que fala, não acreditando na evolução da política brasileira, etc., dos políticos, né, sem falar do prefeito aqui, da vereadora, mas lá em Juiz de Fora
né, um descrédito muito grande. Né? Eu fiz a minha casa perto da universidade, né, para não ter que usar o transporte a pé. E a minha casa está captada água de chuva, tem poço. Né? Eu só consumo 6 metros cúbicos de água tratada só, da concessionária da cidade de Sesama. Então, eu gasto R$20 de água por mês. R$20 de água e R$80 de luz, que eu tenho captação de energia solar, etc. Por que eu estou dando esse exemplo? Né? Eu vejo que esse problema de quantidade e qualidade, né, está sendo difícil de resolver. Né? Lá em Juiz de Fora, as 2 empresas que tem lá dentro do limite municipal, eu até apresentei um trabalho aqui hoje no evento, né? O meu grupo monitora essas empresas tem 3 anos. Elas são classe 1 na legislação lá né, do DN 1696 do Copan, em Minas Gerais, classe 1, só que o monitoramento nosso, a gente chegou, em alguns meses lá, classe 4. Né? Então, a água está ruim mesmo. Né? O tratamento lá é convencional. Né? Então, acaba que o tratamento convencional, classe 4, ele não atende. Então, eu vejo um problema sério também na questão de qualidade, igual o colega colocou aqui. Quer dizer, o pessoal pensa em quantidade só, em volumes, mas a qualidade da água está muito ruim. Né? Eu penso até em, no futuro, aí, talvez em breve, tratar água na minha casa. Né? Tratar água na minha casa e não usar a água da prefeitura nenhuma. Quer dizer, eu não acredito no órgão lá de gestão pública lá, então montamos um laboratório, nós fazemos as análises na universidade. Porque os dados do órgão municipal eu não acredito. Né? Quer dizer, os dados variam demais, né? DBO de esgoto, por exemplo. Né? Então, eu não acredito. Então, acabamos montando um laboratório lá na universidade. Eu estou falando esse negócio aqui, gente, porque é o seguinte, o pessoal falou aqui de quantidade, etc., de outorga, mas e a proteção desses mananciais que a gente tem hoje? A proteção deles. Né? Existe proteção? Nenhuma. Eu penso se um terrorista vai lá em Santa Cecília, faz alguma besteira lá, sabe? Né? Ou se cai um carro ali na Dom Pedro, né? com óleo diesel, com gasolina, olha a confusão que vai ser, sabe? Porque se a gente não protege o que a gente tem, né? Como é que vai outorgar, vai transposição, etc. Quer dizer, não há uma política de proteção nenhuma. Né? Eu pergunto mesmo, vocês pensam, né, que se tem algum grupo pensando nisso, em como proteger o que tem? Né, proteger e melhorar a qualidade do que tem. Quer dizer, quantidade é a quantidade que tem, sabe? É o ciclo hidrológico. Isso não vai mudar. Agora, proteger e ter qualidade, estão pensando nisso? Alô, boa noite a todos. Meu nome é Ivan. Todo mundo falou muito bonito até agora sobre as consequências, mas quanto às causas, ninguém falou ainda, certo? Eu gostaria de saber se alguém tomou alguma providência quanto aterramento das nascentes, invasão dos mananciais, construções próximas a represas, chácaras, loteamentos às margens marinas, degradação do meio ambiente, desmatamento, carvoarias, loteamentos irregulares, sem infraestrutura, invasão das cidades pelas aves e animais, como onça, macaco, tamanduá e ouriço, dentro de uma cidade como São Paulo, certo? A plantação de eucalipto, se alguém tomou alguma providência até hoje, porque esses eucaliptos que estão plantados aqui nessa região, até chegar na cidade, cada árvore dessa consome 10 mil litros de água em sua vida útil. Alguém se interessou por isso? Entendeu? Se alguém assistiu o filme Matrix, é isso que nós estamos esperando, certo? Que alguém tome uma providência de alguma coisa, que até agora ninguém fez nada. Todo mundo falou bonito, mas concreto não tem nada. E como foi dito por vocês aí, eu acho não existe nas decisões, porque para mim nunca teve meio termo. Ou é sim ou não, certo? E eu queria saber também, a culpa maior de todo esse processo não são dos prefeitos, não são dos governantes estaduais, não são do governo federal, mas sim dos políticos, como vereadores, que só sabem tratar do aumento dos seus salários e provem que foi feita alguma coisa para evitar, entendeu? A fonte nascente
de todos os rios. E o Paraíba está comprometido na sua nascente. Obrigado e boa noite. Obrigado. Lana, eu vou passar para você. O professor Lana vai ter que se ausentar, ele está esperando o motorista para pegar o voo. Então, vamos para a última rodada. Bem, na verdade, dizer da minha satisfação de estar nesse momento aqui, o que eu vejo é que nós estamos falando em planejamento, né, e como quem planeja a reforma de uma casa, né, só que a casa está pegando fogo. Né, então, nesse momento, eu acho que a questão de planejamento vai ficar para depois. Nós vamos ter que resolver esse problema de abastecimento da região metropolitana de São Paulo, também do Rio de Janeiro, nessa estação e na próxima. Infelizmente, não foram tomadas medidas de planejamento e tem que ser tomada agora medidas emergenciais, que sempre são mais traumáticas, mais complicadas. Então, na verdade, o que nós devemos ter em mente é que isso não pode acontecer de novo, né? E temos que nos preparar para enfrentar, pelo jeito, algo que ocorrerá desde sempre, né? E por isso o planejamento entra, para daqui a 5 anos a gente não ter que enfrentar novamente esses problemas. É isso, obrigado. Eu tenho que ir, infelizmente, por causa do horário. Vou responder rapidamente 2 questões levantadas antes das minhas observações finais. Zeila, em relação ao pacto, realmente... condições de entrega de qualidade é hoje um problema, mas eu não acho que isso deva ser um óbice para iniciarmos já um pacto de macroalocação, pelo menos de quantidade de água, com um tempo predeterminado para avançarmos também na questão da qualidade. Eu acho que quanto mais tempo demorarmos na definição desse pacto, mais possibilidade de conflitos e tensões nós estaremos criando. Inclusive, conversando com os colegas de Minas Gerais, nós falamos, olha, se a gente não criar esse pacto de gestão na bacia do Rio Paraíba do Sul, daqui a 20, 30 anos, o Rio de Janeiro terá as mesmas tensões com Minas Gerais, como está tendo com São Paulo nesse momento. Então, aproveitando o momento de crise, eu acho que esse é o momento da gente emplacar de vez essa definição, que não é uma definição simples. Não é simplesmente um ponto de entrega, entregar uma determinada quantidade, porque nós temos um sistema complexo de reservatórios que podem ser operados de forma também sofisticada e complexa, porque um pode compensar o outro. Então, isso não é uma decisão simples, mas eu acho que não podemos perder o momentum. Então, pelo menos por parte do Governo do Estado do Rio de Janeiro e de alguns comitês de bacia do Paraíba do Sul, estaduais que já se manifestaram, nós gostaríamos muito de avançar nesse pacto em termos de quantidade e com um tempo definido para a qualidade. Foi mencionada aqui a questão de mudanças climáticas. A questão de mudanças climáticas só torna tudo muito mais difícil, porque a tradução dessas variações extremas do clima é que nós teremos mais incertezas. Então, tudo que a engenharia tenta é de diminuir as incertezas e aumentar a segurança. Então, nós teremos cenários de maiores incerteza, e eu, particularmente, acredito que reservação de água deverá ser cada vez mais importante nesse contexto, porque é com reservação de água que a gente garante garante a quantidade de água nessas variações sazonais, né, no período de estiagem. E reservação é algo complicado do ponto de vista ambiental, é algo polêmico, não é uma coisa simples. O que eu prevejo é muito mais complexidade e muito mais dificuldade de uma gestão compartilhada, de uma gestão de usos múltiplos, que tem que combinar sustentabilidade e tem que combinar também desenvolvimento econômico, né? Todos nós queremos isso. E é um momento de repensar tudo. Então, é como Lana disse, né? A sensação que a gente tem é que a gente tem que andar com o carro acelerado e trocar o pneu ao mesmo tempo. É um pouco nesse sentido. A gente tem que enfrentar a questão de saneamento. O setor de saneamento é absolutamente crucial
nessa política de recuperação e proteção de recursos hídricos, tanto nos aspectos de qualidade, quanto nos aspectos também de quantidade, no caso de regiões metropolitanas. O setor industrial, pelo menos no Estado do Rio de Janeiro, tem feito melhor o seu dever de casa do que o setor de saneamento básico, em termos de reuso, em termos de uso racional da água. E, no meio disso tudo, o que nós gostaríamos é de fortalecer o sistema de gestão, porque precisamos de órgãos gestores fortes, competentes, proativos, mas precisamos também de mais transparência, precisamos também de controle social e precisamos de fortalecer os colegiados. Eles estão em momento de crise, existe um momento de crise nacional, do papel, da capacidade desses colegiados, mas eu acho que são nas pequenas vitórias que a gente consegue fortalecer esses colegiados, e esta é uma delas. Então, eu, enquanto representante aqui do Governo do Estado do Rio de Janeiro, do órgão gestor de recursos hídricos do Estado do Rio de Janeiro, nós temos a convicção de que faremos uma bela limonada desse limão e que iremos aproveitar essa crise para criar uma agenda mais positiva e uma agenda mais proativa no tocante à gestão ambiental, compartilhada e participativa dos recursos hídricos. É isso, muito obrigada aí pelo convite. Eu só queria fazer duas rápidas observações sobre a questão da qualidade da água e sobre a questão da mudança climática. Eu sou uma pessoa da área de qualidade da água. Trabalho com qualidade da água há muito tempo. Uma das armadilhas que eu acho que que o setor de recursos hídricos deve escapar e não deve se deixar aprisionar, é dizer o seguinte: eu preciso de água para diluir efluente, eu preciso de água para manter a qualidade. Então, eu gasto água de boa qualidade, que pode servir para abastecimento, para diluir a poluição do poluidor que não trata. Quer dizer, esta é uma armadilha que o sistema de gestão de recursos hídricos não deve cair. Quer dizer, a manutenção de vazões para garantia de qualidade por falta de tratamento é um desperdício de água, porque eu estou usando água de boa qualidade para a pior finalidade possível. Então, as coisas não são excludentes. A boa gestão da água é tão importante quanto a boa gestão ambiental. Então, a boa gestão da água, no sentido de não ter desperdício, de você usar melhor a água, de tentar agir junto às companhias de saneamento para ter controle de perda, gestão de demanda, etc., e uma boa gestão na bacia, um sistema de outorga eficiente, um sistema de cobrança que realmente embuta o conceito de valor econômico da água. Tudo isso é muito importante, tão importante quanto a gestão ambiental. Mas elas não são excludentes. Eu não tenho uma coisa ou outra. Eu preciso das duas para ter a boa gestão da bacia hidrográfica. Então, eu tenho que ter proteção de mananciais, para ter boa qualidade da água e para ter vazão suficiente para abastecimento. Quer dizer, elas não são excludentes. Eu acho que o sistema de recursos hídricos tem que, a toda força, escapar desta armadilha: eu preciso de água para manter qualidade, para diluir efluente industrial ou de esgoto, de gente que não trata. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é o seguinte: quer dizer, por que a gente chama de anomalia o que está acontecendo? Porque a gente não sabe o que está acontecendo. Quer dizer, nós não temos conhecimento, de fato, do que é que está ocorrendo. E isso é o que acontece com a mudança climática. Quer dizer, se a gente tem que agir já. A gente não pode esperar descobrir o que está acontecendo para daí começar a agir. A gente tem que agir já. Então, o que a gente está vendo em outros países que têm feito, que têm se protegido com relação à questão de mudança climática? Essa proteção tem vindo fundamentalmente de duas formas. Ela tem vindo, em primeiro lugar, como eu falei, do aumento da resiliência dos sistemas redundantes. Tá? E isto passa, como a Rosa disse, por um aumento de reservação. Nós não vamos mudar a região metropolitana, nós vamos mudar 20 milhões de pessoas da região metropolitana de São Paulo do lugar, assim como nós não vamos mudar as cidades do Vale do lugar, assim como nós não vamos mudar a cidade do Rio de Janeiro de lugar. Tá? Então,
Hoje, por exemplo, esta região do Brasil ela já tem taxas de crescimento menores do que teve no passado. Então, tanto a região metropolitana do Rio de Janeiro como a região metropolitana de São Paulo, elas têm taxas de crescimento menor do que tiveram no passado. Então, o planejamento e a previsão dos efeitos está ficando mais gerenciável do que foi no passado. Então, o que os outros países têm feito com isso? Em primeiro lugar, redundância. Tá? Então, na redundância, a reservação tem um papel muito relevante. Tá? Em segundo lugar, preparação. Ou seja, a gente tem que trabalhar com cenários de planejamento que nos permitam avaliar todas... Vocês terem uma ideia, quando New Orleans foi reconstruída agora, depois do Katrina, ela foi reconstruída com base numa simulação de 65 mil cenários de furacão em nível do mar distintos. Então, ela foi construída, quer dizer, a proteção de New Orleans agora foi projetada pela envoltória da consequência de 65 mil cenários diferentes. Esta é a nova forma de planejamento. Isto é um aumento da resiliência. É muito mais caro, mas é isso aí. Tá? É o nosso mundo. Tá? Então, a questão da redundância e da preparação, são poucos países que têm feito isso. Quer dizer, os Estados Unidos têm feito alguma coisa nesse setor, fez agora em Nova York, depois da passagem do Sandy, fez em New Orleans, depois da passagem do Katrina. Tem alguns outros países que estão reprojetando as suas obras, reprojetando os seus sistemas com base nisso. A Holanda está fazendo isso. Então, esse é o futuro. Então, agora, a gente precisa se preparar para o futuro. Nós não estamos preparados para o futuro. Então, de novo, eu concordo com a Rosa. Não vamos desperdiçar a crise, porque isso é parte da nossa preparação para o futuro. Bom, a Renata levantou a mão, mas eu vou fazer um comentário. Bom, antes de mais nada, é o seguinte, a gente precisa encerrar. Tá? Dizem que acabou tudo lá, agora só tem a apresentação. Acabou a comida, nem vinho, queijo tem mais. Enfim. Fizeram errado, porque eu pedi para servir só depois que eu saísse. Mas eu queria, só para tentar fechar um pouco a questão da mesa, eu acho que houve um consenso em uma série de coisas, um consenso de que é importante compartilhar, um consenso de que é importante pactuar, um consenso de que é importante trabalhar em conjunto para resolver isso. Talvez a gente precise entender o como fazer para uma mudança de rumo do que está acontecendo agora. Porque a continuar o que está acontecendo, sem diálogo, com falta de transparência, nós não vamos conseguir mudar o rumo. Então, isso é preciso, de alguma maneira, precisa encontrar uma forma. E o fato da vereadora ter feito a intervenção aqui, de certa forma, representa um caminho. São 170 vereadores mobilizados, vereadores que, de certa forma, não participam da gestão formal dos recursos hídricos, né, e que podem significar uma mudança de rota, né, principalmente em se tratando de um ano eleitoral. Ponto. Eu quero só puxar um pontinho de discórdia em relação ao que a Mônica falou, com a questão do uso eficiente, quer dizer, de não haver experiência no mundo de redução na ordem de 30% do consumo de água. Também, talvez não se tenha feito um esforço concentrado de tão grande envergadura para fazer isso, e é para isso que eu chamo a atenção. Acho que nós precisamos desse esforço de grande envergadura para a redução do consumo de água, para o uso racional. Tá? E é possível se pensar em uma série de coisas, não só em elementos pontuais, mas um amplo programa, e internalizar esse amplo programa, inclusive nas repartições públicas. A gente poderia sair desse pacto até como algo do tipo: o custo marginal de redução de perdas da Sabesp é muito alto. Por quê? Porque a Sabesp investiu muito em perdas, em redução de perdas. Quanto mais você investe, quanto menor a perda, mais caro fica. O SEDAI não. O SEDAI deve ter um custo marginal de redução de perdas mais baixo. Talvez valha a pena a Sabesp investir no SEDAI. Reduzir perdas lá
para ganhar água aqui. Quer dizer, tá? Então, talvez o que o Guilherme tinha apontado é algo nesse sentido, caminha para esse sentido. Enfim, então, gostaria aqui de pedir o microfone para a vereadora, para últimos comentários, e a gente dá por encerrada a mesa. O Ricardo tinha pedido a palavra, acabou de voltar, já perdeu a palavra. Tá? Eu quero, de antemão, agradecer a presença de todos. Lembrar que nós temos 2 atividades amanhã, visitas técnicas e 2 minicursos. Quem quiser participar, minicurso de conflitos socioambientais, introdução conceitual e estratégia de concertação, e um minicurso de ferramentas computacionais para pagamento de serviços ambientais. Visita técnica Cavas de Areia e visita técnica ao projeto Nascentes da Prefeitura de São José. Então, quem quiser, preencha com a secretaria a lista, e amanhã, às 8h30 da manhã, a gente se encontra aqui. Isso. E logo em seguida a gente vai subir, vamos comer o resto do queijo se ainda tiver, e tem uma roda de conversa depois de uma apresentação do grupo Piraquara, certo? Me pediram para também avisar que amanhã, dia 24 de maio, às 20 horas, no Teatro Univap, vai haver um recital do Clarevon de piano e flauta, entrada franca, todo mundo convidado. Passo a palavra, então, à vereadora Renata Paiva. Peço desculpas até pelo avançar das horas, mas eu não poderia deixar de me manifestar diante da fala do senhor, que nos antecedeu. Eu quero aqui, com todo respeito a ele, discordar quando ele imputa a nós, vereadores, todo o ônus, né, desse passivo, né, histórico que, infelizmente, temos, né, não só aqui na nossa bacia, como em tantos outros locais do nosso país. Porém, eu concordo com ele também quando compartilho a responsabilidade, que quero aqui dividir, não só, né, com os nossos deputados, nossos governantes estaduais e federais, mas com toda a sociedade civil também. Né? Eu sou uma das representantes de um movimento muito forte, muito organizado, em defesa da bacia do Rio Paraíba do Sul. Né? Temos trabalhado ao longo desses anos e tenho dedicado boa parte da minha vida a essa causa, porque acredito nela, e que, felizmente, a gente tem percebido ao longo desses anos a mudança de comportamento, a mudança de conceito, como bem colocou aqui o Wilson, né, por parte de nós mesmos, parlamentares. Tanto que, ainda no mês de abril deste ano, nós conseguimos reunir na Câmara aqui de São José dos Campos praticamente 160 vereadores de toda a bacia do Rio Paraíba do Sul, onde a gente consegue aí estabelecer um marco na defesa deste rio tão importante para todos nós que dependemos única e exclusivamente dessas águas, totalizando aí 15 milhões de pessoas. Né? Tínhamos representante dos 3 estados. Eu própria sou autora de inúmeros projetos que propiciam, né, a preservação, a conservação e a recuperação dos nossos mananciais aqui na nossa cidade, e entendo que nós, sim, parlamentares, temos um papel fundamental e que podemos contribuir através de programas, de mecanismos legais, né, através aí dos nossos mandatos. É isso. Muito obrigada.